Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos aí presentes, hoje, agora e sempre. Iniciamos o mês de outubro e, com grande alegria, vamos trazer esse tema para a nossa reunião do Centro Ismael, que ainda é virtual, né? Mas que estejamos próximos uns dos outros, mesmo estando em casa, né? Com boas vibrações, com sentimentos de amor, de altruísmo, de paz, de comunhão espiritual. Então, vamos falar sobre o nosso querido e amado Chico Xavier, né? O maior médium, né, que possa ter existido, né, entre nós aqui, né, um exemplo de caridade e de amor. Nós vamos contar alguns casos do Chico, vamos falar sobre a sua vida, uma breve bibliografia e algumas histórias, umas que foram contadas em livros, em apostilas, e outras que ouvimos e tivemos a oportunidade de escutar quando residimos na cidade de Uberaba, a segunda cidade do Chico. Mês de outubro, não poderíamos deixar de falar sobre a figura do codificador da doutrina espírita. No dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, cognominado Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Chico Xavier, o continuador, né, da obra espírita aqui no Brasil e um grande difundidor, né, dessa obra pelo mundo. Exemplo de amor, de caridade. Chico nasceu no dia 2 de abril de 2010, há 110 anos atrás, na cidade de Pedro Leopoldo, uma pequena cidade próxima à capital das Minas Gerais, próxima a Belo Horizonte. Filho de Maria João de Deus e João Cândido Xavier. Ela, dona de casa, o senhor João Cândido, vendedor de bilhetes. Chico, aos 5 anos de idade, ele fica órfão, porque a sua mãe desencarna, e ele vai para a casa da madrinha, a dona Rita de Cássia. Né? Um período em que fica marcado, né, na vida de Chico Xavier as atitudes, né, da madrinha para com o Chico. Então, ele recebe surras, ele garfadas no abdômen, né? O Chico sofreu bastante nesse período em que ele foi residir na casa da madrinha. Mas o amparo de Deus, da espiritualidade, nunca faltou ao Chico. E o próprio espírito da sua mãe, né, da Maria João de Deus, que vai até o encontro do Chico, né, várias vezes, encorajando o Chico para que ele não se esmorecesse diante desse período que ele estava passando. E tudo isso era breve, né? E em curto espaço de tempo, ele iria receber a presença de um anjo. E esse anjo vem. Então, em 1915, seu pai consorcia-se de novo, né, casa-se de novo, em segundas núpcias, né, com Dona Cidália Batista, o anjo bom, né, o anjo que chega até o Chico, talvez um pleonasmo, fala anjo bom, mas essa senhora, Dona Cidália, vai ser a segunda mãe do Chico. E ela o recebe como se fosse filho biológico mesmo do coração. E reúne todos os irmãos de Chico. Né? Foi uma exigência que ela fez ao casar-se com seu João, para que todos os filhos fossem se reunissem de novo, né, e pudessem habitar o mesmo teto. Então, o Chico vai e ele tem uma grande afinidade com esse espírito da Dona Cidália. Em janeiro de 1919, Chico começa a frequentar o grupo escolar São José. E também, como criança ainda, né, vai trabalhar na fábrica de tecidos da cidade de Pedro Leopoldo. Né, um trabalho infantil. O Chico ele fez, né, aos 9 anos de idade. E também ele trabalha depois, posteriormente, num bar, né, isso já maior, né, em 1925, né, no comércio, né, e também na venda do seu José Felizardo Sobrinho. Então, o Chico sempre trabalhador desde criança. E ele já tinha, né, esse contato com os espíritos, né, apesar de não ter ainda o contato com a doutrina espírita, né. Ele de origem católica, né, ele não tinha ainda explicação para esses fenômenos que desde criança, né, o acometiam.
No dia 7 de maio de 1927, ele vai ter essa primeira experiência, né, com a doutrina espírita, porque a sua irmã, ela adoece, né, e desenganada pela medicina terrena, ela busca a cura espiritual e recebe o tratamento espiritual. Ele encontra com o casal Perácio, né, o seu Perácio e a senhora Perácio, né, eles vão introduzir o Chico, né, às obras espíritas. Então, esse é o primeiro contato do Chico com a doutrina espírita. Em 8 de julho de 1927, ele faz a primeira psicografia no Centro Espírita Luiz Gonzaga, né, fundado pela própria família do Chico. Ele escreve cerca de 17 páginas com a assinatura final de um espírito amigo. Então, o Chico já fazendo o trabalho, né, no Centro Espírita. Em 1928, são publicadas suas primeiras mensagens, psicografadas no jornal, né, de circulação chamado Matutino Carioca. E logo depois, no Almanaque de Notícias de Portugal. Então, o Chico já começa a publicar, né, essas psicografias. Em 1931, o Chico tem o contato com seu guia espiritual Emmanuel, né, que teria sido Públio Lentos, que é relatado no romance Espírita há 2000 anos, né, que o Chico recebe esse romance, né, e fala sobre quem teria sido Emmanuel, né, além de outras encarnações que Emmanuel foi, né, como espírito, né, como padre Manuel da Nóbrega e tantas outras vidas, né, desse espírito evoluído, que é o Emmanuel, que orientou muito o Chico. Em março de 1931, morre Dona Cidália Batista, né, a segunda mãe do Chico. O Chico sente muito a falta dela, né, que ela foi uma mãe para ele, né, segunda mãe para ele, tratou ele com muito carinho, dando a ele muito consolo, né, muito conforto. E Chico, nesse mesmo ano, psicografa pela primeira vez um poema, né, assinado, né, pelo poeta fluminense Casimiro Cunha, considerado um poeta menor, mas um espírito convicto e confesso. Em 1932, a primeira obra, né, espírita, né, um livro publicado, Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de 59 poemas, assinado por 14 grandes poetas brasileiros, já desencarnados, né, obviamente, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos, Alfonso de Guimarães, Guerra Junqueiro, dentre tantos outros aí, e Olavo Bilac, tantos outros que Chico, como instrumento, né, como uma antena psicofônica, né, e psicográfica, ele transmite, né, as mensagens desses espíritos. Né, obras maravilhosas do Chico Xavier, que mesmo as pessoas não sendo espíritas, não deixam de contestar, né, a legitimidade dessas obras aí. Em 1935, ele entra para o Ministério da Agricultura, trabalhando na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Tá? Então já é um emprego, né, outro emprego do Chico. Em 1939, ele passa a psicografar os trabalhos do escritor maranhense Humberto de Campos, morto em 1934, e no mesmo ano lança o livro Crônicas de Além Túmulo, com texto do escritor falecido. Então, é esse período, né, que o Chico recebe as psicografias de Humberto de Campos, né, gerou alguns transtornos para o Chico, em que a família de Humberto de Campos ele entra na justiça contra o Chico, né, e o Chico, obviamente, muito na humildade dele, ele não pega nenhuma vantagem disso, né, de psicografar essas obras. E o Chico depois passa, né, ele ganha na justiça, né, e ele passa depois a psicografar com o nome de Irmão X, para não gerar problemas, né, maiores aí. O objetivo do Chico não era dar vazão a espíritos que foram personalidades na Terra, mas sim transmitir a obra, os ensinamentos, né, de conformidade com Cristo. Então, Chico continua transmitindo as obras de Humberto Campos, mas com o pseudônimo de Irmão X. Em 1944, publica o livro Nosso Lar, que torna um verdadeiro best-seller, né? Inclusive foi alvo de filme, né? O filme Nosso Lar, né? Foi transmitido, né, nos cinemas aí, um verdadeiro sucesso dessa obra, inclusive também, né, foi utilizado para novelas, né, como A Viagem. Então, ele atinge a tiragem de 1.277.000 exemplares, talvez hoje muito mais que isso, né, porque a vendagem ela continua. Então, essa é um grande marco, né, da obra mediúnica de Chico Xavier, porque entra aí um novo espírito, né, trabalhando com o Chico, que é André Luiz.
André Luiz teria sido um médico aqui na Terra, né, um médico de renome, né. Existem algumas hipóteses com relação a André Luiz, que ele poderia ter sido, inclusive, Carlos Chagas, a gente não vai entrar nessa questão, mas ele foi um médico na Terra, desencarnou e vai para o umbral, e aí segue a história, né, e mais outros livros, né, ao todo 13 livros de André Luiz, dessa obra, dessa série de André Luiz, né, desses romances, que são muito ricos, né, de informações aí. Depois outras mensagens também de André Luiz. Em 1959, Chico muda-se de Pedro Leopoldo para Uberaba, né? E Uberaba torna-se a segunda casa de Chico Xavier. Dizem por questões de trabalho, questões de saúde do Chico, as próprias desavenças que aconteceram com o Chico lá em Pedro Leopoldo, com o próprio sobrinho fazendo calúnias contra o Chico, mas o Chico sempre um espírito elevado, ele releva tudo isso, e o fato é que ele vai de mudança para Uberaba, em 1959. E lá ele continua o seu mandato mediúnico, várias obras, vários centros espíritas são fundados, né, lá em Uberaba, inclusive a Casa da Prece. O Chico trabalha muito lá com psicografia, atendimento a pessoas carentes, né, receituário mediúnico, né, inclusive do espírito Dr. Bezerra de Menezes, ele receita muita homeopatia, né, então é a obra missionária de Chico Xavier. Em 1960 ele publica em parceria com também médio Valdo Vieira, né, que é médico, né, ele já desencarnou, foi médico, e também lá em Uberaba ele faz diversas obras, né, com o Valdo Vieira, inclusive o livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro fantástico, com muita informação, né, sobre a parte científica até da mediunidade. Em 1963 ele aposenta-se após 30 anos de serviços prestados, né, no Ministério da Agricultura, lá em Uberaba. Em 1965 ele vai aos Estados Unidos, juntamente com o Valdo Vieira, para difundir o espiritismo, né, e ele faz uma viagem, né, levando, né, a obra de Allan Kardec para o outro lado do mundo, né? Essa é a missão do Chico aí. Em 1971, o programa Pinga Fogo da TV Tupi, que foi um sucesso, né, de audiência, em que o Chico ele é sabatinado, né, por várias pessoas, várias jornalistas, pessoas de renome, né, no Brasil, em que ele responde de maneira clara e precisa, né, todos os questionamentos que foram feitos aí. Em 1981, ele é indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz, tá? Através de um esforço do Augusto César Vanucci, que também é de Uberaba, inclusive tem um teatro lá em Uberaba que chama Augusto César Vanucci, em homenagem a ele, que é espírita, e ele quase que o Chico consegue, né, ele ser premiado, né, com o prêmio, com esse Nobel da Paz, apesar que o Chico não tinha nenhuma pretensão, nenhuma vaidade com isso, né, isso foi justamente o movimento, né, por várias pessoas, por entender o Chico como mensageiro da paz. Ele concorre com várias personalidades, o Papa, João Paulo, Leste Valença, mas o prêmio acaba indo para uma instituição da ONU, né, porque não era para ser, o Chico realmente é o mensageiro da paz. Em 1999, publica seu último livro, Escada de Luz, né, o último livro, assim, né, que foi oficial, né, totalizando 412 livros publicados, né, muitos deles traduzidos em diversas línguas e também em braille. E também nesse ano é feita a Comenda da Paz, instituída a Comenda da Paz, né, pelo governo de Minas Gerais, a personalidades, né, que tenham feito obras, né, atividades em favor, né, sociais, em favor do próximo. Em 2000, Chico Xavier é eleito Mineiro do Século, né, do século XX. Em 2002, Chico parte, né, regressa à pátria espiritual, né, num dia, e como ele mesmo gostaria, né, que esse regresso fosse feito num dia de alegria, que os brasileiros estivessem felizes, que não houvesse tristeza. Foi justamente no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil, né, ele se torna pentacampeão mundial. Né? Bom, em 2012, eu estou fazendo aqui um resumo, tá, gente? Porque o objetivo nosso não é falar somente sobre a bibliografia do Chico,
Mas em 2012, o Chico é eleito o maior brasileiro de todos os tempos, um programa transmitido pelo SBT, em que Chico concorre com várias personalidades, como Ayrton Senna, né, Santos Dumont, e ele é eleito o maior brasileiro de todos os tempos, né, Chico Xavier. Chico Xavier, como nós dissemos, né, muitas obras psicografadas, né, mesmo depois do seu desencarne, onde umas obras foram publicadas. Então, mais de 450 livros, né, talvez ainda esse número ainda cresça, né, possa ter algum material ainda guardado aí que a gente não saiba, mas espíritos como Emmanuel, André Luiz, né, Lúcio, Sheila, Humberto Campos, né, Irmão X, né, e tantos outros, e Bezerra de Menezes, incontáveis espíritos aí da seara do Cristo, né, que eu não caberia aqui dizer tantos que foram e trabalharam com o Chico aí. E ele vendeu mais de 50 milhões de exemplares e nunca, né, ele apropriou desse dinheiro. Esse dinheiro foi sempre destinado a instituições de caridade, ao auxílio ao próximo aí. Chico Xavier, nós já falamos, psicografou mais de 450 livros, nunca admitiu ser o autor de uma delas. Ele fala que as obras não são dele, são dos espíritos que utilizam o seu instrumento, né, físico para transmitir, né, a obra do Cristo, a obra da espiritualidade. Vendeu, já falamos, mais de 50 milhões de exemplares, inclusive em português, inglês, espanhol, japonês, esperanto, italiano, russo, romeno, mandarim, sueco e braille. Além disso, a psicografia de dezenas de cartas em que Chico confortou mães, familiares, né, de entes queridos que partiram, né, para a espiritualidade e que foram confortados com essas psicografias do Chico lá. Isso ele atendeu tanto em Pedro Leopoldo como em Uberaba, né? Ele, um espírito de luz, iluminado, né? Tudo isso que ele, essa obra ele diz que não é dele, né? Que a obra pertence ao Pai Celestial, a Jesus. Bom, então nós vamos aqui, o Chico sempre dotado de bom humor, né? Um espírito que usa nunca assim de, das coisas que acontecem, né? Desses intempéries que acontecem de uma maneira negativa. Ele sempre extrai o lado positivo de tudo na vida. E é interessante esse caso aqui de xenoglossia, né? Uma psicografia que o Chico ele recebe. O Chico tinha 4 anos ginasial, né? 4 anos primário. Então, ele não tinha conhecimento, né, para estar fazendo esse tipo de psicografia. Então, ele recebe uma psicografia em inglês de trás para frente. Tá? Olha, isso é interessante. Lá em Uberaba, quando eu residi em Uberaba, uma pessoa falou assim: Cláudio, você conhece uma psicografia do Chico? Que se você pegar essa psicografia e colocar de frente ao espelho, você vai ler ela toda em inglês? Eu falei: não. Ele falou: mas existe. Aí ele pegou, tirou um xerox para mim, me deu, e eu fiquei assim, maravilhado com aquilo lá. Então, essa psicografia o Chico recebeu lá em BH, na União Espírita Mineira. Tá? Num dia que estava tendo uma palestra lá na União Espírita Mineira e um concerto de um instrumentista cego, um violinista cego, né, chamado Levino Albano, cego de nascença, né, aos 4 anos de idade. Então, o Chico, com as vibrações, né, dessa reunião, ele psicografa de trás para frente em inglês. Eu vou aqui traduzir mais ou menos, né, o que o Chico psicografou. Então, ele colocou: My dear generous friends of Fraternity Doctrine. Então, meus queridos e generosos amigos da fraternidade doutrinária, do Espiritismo. Good health and peace in God, our Father. Então, boa saúde e paz, né, em Deus, nosso Pai. Let us learn the life and the love's law. Então, let us, venha-nos, né, aprender a vida da lei do amor. From the instruction of Jesus Christ. Então, da instrução do Cristo Jesus. Except this work almost always, exceto que o trabalho quase sempre, né,
In the earthly world representa, né, na multidão do mundo, na vasta multidão do mundo, the struggle é o esforço, né, e o estudo of vanity de vaidade, né, de vaidade vinda do darkness, do escuro, and the little man's size, e da pequena ciência do homem. Your brother, seu irmão Emmanuel. Né? Meu inglês, desculpa, não é tão perfeito assim, né? Mas a gente entende, né, a maravilha que o Chico, né, esse fantástico vaso mediúnico. Aí está a mensagem, né, com a letra do Chico, né, isso está no Espírita Mineiro, né, número 2, ano 3º, de 13 de abril de 1937, antes do Chico ir para o Uberaba. Então está lá a psicografia de trás para frente em inglês, do Chico Xavier. Uma mensagem do Chico: o mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama paciência. A paciência, a ciência da paz, que a gente tão esquecida entre nós, né? Quantas vezes a gente não tem paciência em casa, né, com os nossos familiares, com a esposa, com o esposo, com os filhos, né, com a nossa mãe, com o pai, nos relacionamentos de trabalho, na via pública, com os vizinhos, a gente muitas das vezes perde a paciência. E o Chico é o exemplo da paciência, da humildade e da generosidade que tem no coração do Chico. Outro caso relatado, né, que quando eu montei essa conversa da gente, essa palestra, foi a pedido, né, de algumas pessoas que falam: Klaus, fale alguma coisa que você sabe, né, do Chico, dos casos do Chico, uma vez que você morou lá em Uberaba. Né? Eu morei justamente com a minha esposa, a Silvia, meus filhos, nós moramos lá 8 anos lá em Uberaba, e tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que foram ligadas diretamente ao Chico Xavier. Uma dessas pessoas, né, ela me contou esse caso, né, que não está em nenhum livro, mas que aconteceu lá em Uberaba. Bom, quem vai a Uberaba, já foi em Uberaba, sabe que Uberaba tem muitas rotatórias. Né, que são rotatórias? São aqueles círculos, né, que o carro passa para tomar uma determinada direção. Então, às vezes, vem várias ruas que se encontram nessas rotatórias lá. É muito comum lá em Uberaba. E nesse dia, né, estava passando um carro já na rotatória, né, um carro esportivo, um carro bem, naquela época, um carro assim, vamos dizer assim, um carro chique, né, um carro de um valor econômico, né, maior, né, como se fosse um importado, né, um Volvo, um BMW, uma coisa assim, que naquela época não era nem tão comum, hoje a gente vê muito, mas inclusive alguns são fabricados aqui no próprio país, mas naquela época era muito incomum isso. Então essa pessoa abastada, né, passando pela rotatória, vem um taxista, né, levando uma pessoa com pressa e ele entra direto na rotatória. E ao entrar na rotatória, ele esbarra na traseira desse carro aí e amassa o para-choque, né, do carro. E aí, essa pessoa abastada, né, essa pessoa com posse, ela desce do carro já perdendo a paciência, né, a paciência que o Chico fala aí. E vai para cima do outro, né, do pessoa que não tinha, que era o motorista lá de táxi, lá, transportando uma pessoa. E ele vem e fala assim: você tem que pagar o meu conserto. Você vai ter que pagar o meu conserto, porque eu não posso ficar assim, você está errado, entrou aqui e tal. Aí ele pede desculpa. Ele pede desculpa para ele. Você, desculpa, eu estou errado, né, me perdoe, mas eu não tenho hoje condições de estar arcando com esse prejuízo, mas eu vou trabalhar para pagar isso para você. Tá? Eu vou pagar. Não, tem que pagar agora. Você tem que pagar agora, já vou na oficina, você tem que pagar isso aí. Não, se desculpa, pode anotar meus dados aqui, eu não tenho como pagar. E aí a pessoa vai ficando vermelha, igual esse carro aí, né? Vai ficando enrubescida, né? Porque a adrenalina vai subindo, né? Por falta de paciência.
E ele foi para cima dele, falou que ele tinha que pagar, quase já esganando ele lá. E a pessoa, né, ganhando a vida ali, né, como motorista de táxi e tal, transportando passageiro, não tinha como pagar, né, ele fica sem ação, né? E quem vem passando ali atrás para pegar a rotatória? O nosso querido e amado Chico Xavier. Tá? Então ele estava, o Chico conduzido, né? Conduzido pelo Chico, ele não dirigiu o carro, né? Mas ele tinha as pessoas que conduziam ele, inclusive o seu próprio filho adotivo, que nós vamos falar no finalzinho da nossa conversa, né? O filho adotivo do Chico. Aí ele para lá, o Chico manda parar, fala, pô, para. Manda parar, ele vê que ali boa coisa não ia dar, né? E briga de trânsito acaba, acaba causando problema aí, né? Pode resultar até em problemas maiores, até a pessoa tirar um revólver e tirar no outro. Já aconteceu muitas vezes aí. Bom, aí Chico desce e pergunta, oh, meus irmãos, e as pessoas conheciam o Chico, ô, seu Chico. Inclusive, o dono lá do carro, do poçante lá. Aí ele fala assim, ô Chico, quanta honra de rever aqui. Não, eu só queria saber o que está acontecendo, meus filhos. O que está acontecendo aí? Aí ele falou, não, Chico, não entra nessa não. Isso aqui nós vamos resolver aqui. Ele veio aqui, me bateu, ele está errado, entrou aqui, amassou meu carro, né? E aí o outro, que é o mais simples, falou, não, Chico, eu quero pagar, mas eu não tenho hoje condições financeiras para pagar, mas eu entendo meu erro, eu vou pagar. Aí o Chico vai e chama no canto, né, o motorista do carro que foi danificado, né, e fala com ele, quanto que é esse conserto, meu filho? Aí ele fala, nossa, Chico, isso não pode, né, isso aí não tem, isso aí eu não sei, tem que olhar, meu carro essa parte aqui não é não vem importado, eu não sei, são peças que vem importado, eu não posso ficar no prejuízo, né, Chico? Eu não posso, rapaz, não pode fazer isso, né? Não, meu filho, quanto é? Aí o Chico, ele tira do bolso a quantia que ele tinha, sabe? Ele tinha uma quantia, não sei se ele tinha recebido isso, porque ele ia ao banco para receber o dinheiro, inclusive até a gente conheceu a pessoa, né, o gerente do banco, que fazia o pagamento, né, do trabalho do Chico. O Chico ia lá receber esse dinheiro, talvez até conte isso em outra oportunidade, mas o Chico recebia o dinheiro, e esse dinheiro até em moedas que ele distribuía. Então o Chico estava com aquela quantia, tira do bolso e entrega para ele. Aí, muito sem graça, o rapaz não aceita. Devolve para o Chico, não aceita, o Chico, não, meu filho, vamos lá para sua casa, faz o conserto, deixa ele embora. Aí o Chico, ele devolve o dinheiro para o Chico, aí o cara, não, seu Chico, vai lá, conversa com o rapaz, fala com ele, ó, tá tudo resolvido, vai para sua casa, vamos para lá. Não, eu quero pagar, não. Já eu vou ver quanto que custa isso aí, eu mesmo resolvo, qualquer coisa eu te falo. Então, o Chico, isso são várias histórias, né, que não estão em livros, que as pessoas contam lá em Uberaba para a gente, e que o Chico, né, esse coração generoso, ele fazia, né, fazia acontecer. Né, e não era por acaso que ele estava passando ali, talvez ele tenha evitado um mal maior ali que está ali. Porque a pessoa, quando se aproxima do Chico, ela desarma, né, ela perde todo aquele instinto, né, aquele instinto animal, né, de querer revidar uma ofensa aí. Então, esse é o Chico aí. Outra história do Chico, essa tá registrada em livros, né? Está registrado em livros, casos de Chico Xavier, né? E é o Homem dos 20 Contos. Bom, essa história conta-se, né, que uma pessoa frequentadora do centro, lá em Pedro Leopoldo, né? Ela procura o Chico, né? E fala, Chico, eu estou jogando na loteria toda semana. Toda semana. Aí, meu filho, que bom, que Deus te ajude, que você possa, né, ter isso, né, na sua empreitada. Chico, eu prometo que se eu ganhar na loteria, eu vou dar 20 contos aqui para o Luiz Gonzaga, para o centro aqui. Ajudar aqui, ajudar a obra aqui. Aqui é obra de Deus. Vou ajudar. Que Deus possa abençoar essa sua intenção. E aí, de tanto ele jogar, uma hora, ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou uma bolada, né?
E será que ele ajudou o Luiz Gonzaga com os 20 contos? É o que a gente fala, né? Às vezes o dinheiro ele fascina, né? Muitas das vezes a gente esquece a origem da gente, esquece as pessoas, né? E a gente fica com uma catarata, né? Espiritual. Então, esse confrade lá do Luiz Gonzaga, ele pega a quantia e vai embora. Vai embora para o mundo aí. Tá? E evita o Chico. Ele não quer nem encontrar mais com o Chico. Pega o dinheiro e gasta, né? E passa muito tempo, né? Ele vai, se muda, não sei se ele vai para São Paulo, vai para outra cidade. Passam muitos anos e ele desencarna. Ele desencarna. Mas a consciência bate, né? E ele vai manifestar lá no centro, Luiz Gonzaga lá, né? Para conversar lá com o Chico. Então ele vai lá com a intenção de pagar esses 20 contos. Né? Eu vim pagar, Chico, vim pagar. Aí o Chico fala com ele, meu filho, o tempo já passou, agora você está no outro lado, você não está mais aqui entre a gente. Você agora é um espírito, não tem como você pagar mais. Passou, passou. Né? Agora você tem uma outra dívida. Essa dívida não é mais aqui com o centro, não é mais com o dinheiro da Loto, da Mega Sena, né? Mas é com você mesmo. Essa dívida é com você mesmo. E essa não tem como você escapar, você tem que pagar. O Chico fala isso para ele, né? Ele fica todo sem graça e ali ele é doutrinado. Então são várias histórias, são lindos casos de Chico Xavier, né? E lá tem histórias muito engraçadas, né, do humor do Chico, né, que ele sempre conta, isso é muito importante para a vida aí. Esse caso também é de um berabense, né? Isso está registrado até no G1 da Globo e outros veículos de comunicação. Então, esse senhor é um mecânico lá de Uberaba. E ele, mais ou menos na década de 70, ele encontra com o Chico Xavier, né? E o Chico, ele, conversando com ele, né? Ele colocou a mão na cabeça dele e falou assim, Moza, que chama Moza, né? Você vai ter uma luz na sua vida. Só que essa luz não será só sua. Ele falou para o mecânico. Ele ficou com aquilo na cabeça. Passa algum tempo, né? Ele, uma pessoa, como toda pessoa descobre as coisas, muito curiosa, né? Muito curiosa. Ele acaba, na sua curiosidade, encontrar uma maneira simples de iluminar locais, né? Sem gasto de energia, né? Sem aumentar a conta de energia elétrica. Então ele descobriu, ele pegou uma garrafa PET transparente e colocou água e algumas colheres de água sanitária. Tá? Água sanitária é para os micro-organismos não crescerem ali. E ele percebeu que a luz que incidia, por exemplo, no telhado, ela ia através dessa garrafa PET, sofria a refração, né? E ela iluminava aquele ambiente ali. E essa invenção dele ganhou o mundo, né? E ficou conhecido como a lâmpada de Mozart, em homenagem a ele. E vários locais, né, do mundo todo utilizam essa invenção dele aí para ajudar, inclusive lá na Índia, né, que é um país que tem um contraste sociocultural muito grande, né, em que as pessoas, né, algumas têm muito dinheiro, outras não. Então eles utilizam essa garrafa, né, essa invenção dele para iluminar, né, esses locais que ficam escuros ali. Então essa é uma história do Chico, né, do toque do Chico, né, ao encontrar com ele, ter tido essa intuição, né? Vamos dizer assim, os espíritos sopraram para ele que ele iria ter um êxito numa descoberta lá, chamada Lâmpada de Mozart. Outras histórias do Chico, né? História Brasil-Japão. Então vamos falar aqui. Bom, um jovem japonês, né, morando lá em Tóquio, lá no Japão, ele tinha muitos amigos também no Brasil. Então, ele adoece de uma doença incurável, se não me engano, acho que uma leucemia, uma coisa muito grave, né? E passou por vários médicos e tal, a medicina japonesa ela é muito evoluída, eles tentaram de tudo, mas não tinha tido muito êxito. E ele recebe um vídeo, né, de um amigo brasileiro, do Chico Xavier. Então, ele assiste esse vídeo e fica encantado, né, com o que o Chico faz.
E em sonho, né, ele encontra com o Chico e mais duas outras pessoas, né? E essas pessoas, né, elas dão passe nele, no sonho ele conta isso, né? O fato é o seguinte, que passa algum tempo ele fica curado. E ele, na fé dele, atribui, né, que em sonho ele teve um encontro com o Chico e mais esses dois espíritos que o acompanhavam. E para agradecer, né, essa cura, ele, quando ele tem a oportunidade de vir ao Brasil, ele procura o Chico lá em Uberaba. Encontra com o Chico para agradecer. E o Chico fala, não, eu não tenho nada com isso, que aconteceu, na verdade, o seu merecimento, né? E eu vou te dar aqui. Ele foi levar alguma coisa para o Chico, né, para agradecer, né? Alguma lembrança lá do Japão para agradecer o Chico. E aí o Chico presenteia ele com um quadro. E esse quadro, quando ele recebe o quadro, né, esse japonês, não sei se no Toshiro, não sei, ele fala assim, uai, esse quadro, Chico, é um desses dois espíritos que estavam comigo lá. Aí o Chico fala, esse quadro, meu irmão, é do Dr. Bezerra. E esse outro espírito que você está falando é o Emmanuel. Então, um caso, né, que o Chico, mesmo à distância, né, que o Chico, além dele trabalhar como no dia a dia, né, em vigília, encarnado, quando em sono, né, ele também trabalhava e ajudou esse japonês a se curar, tá? Então esse é um caso também para ilustrar aí. Então o trabalho doutrinário do Chico ele é baseado no Evangelho, né? O Evangelho que foi bem explicado por Allan Kardec. Então, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E mais, e se um dia ele, Emmanuel, algo aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que Chico deveria permanecer com Jesus e Kardec e procurar esquecer. Então, o guia espiritual Emmanuel fala com Chico. Chico, se algum dia eu te orientar de uma forma que não esteja de conformidade com Kardec e o Cristo, esqueça o que eu falei e segue Kardec e o Cristo. Tá? Então, Chico ele é o continuador do espiritismo na prática da caridade, né? Então, esse é o Chico. E o Emmanuel toca aqueles pontos para o Chico, os 3 pontos chaves para a mediunidade do Chico. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Tá? Então, esse é o Chico. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, bons espíritos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, ou que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por ligar-se dele e sempre o consegue se tem firme vontade. Então, o Chico é o bom espírita, né? É o verdadeiro espírita, é o exemplo do espírita, né? Do espírita, não só do conhecimento espírita, mas da prática da caridade do espiritismo, da mediunidade com Jesus. Aquele que acredita realmente na sua religião não tem tempo nem necessidade de criticar a fé dos outros. O Chico nunca criticou a fé das outras pessoas, seja qualquer tipo que for essa fé, né? Seja você católico, seja você evangélico, budista, seja você judeu, seja você hindu, né? Não importa a sua crença, né? O que importa é o que você tem feito de bom para o próximo, né? De prática da caridade. Então, isso é o que o Chico diz. Isso que o Chico diz e passa, né? E fez quando estava aqui. E continua fazendo do outro lado. Aqui mais um caso interessante, eu também fiz parte, né, faço parte até hoje quando eu posso, né, de frequentar uma casa espírita lá em Belo Horizonte. Eu frequentei a mocidade espírita Albino Teixeira, lá no bairro de Araguá, lá em Belo Horizonte, né? A mocidade espírita eu fui dirigente, né? Justamente com a Silvia e tantas outras pessoas, né? Essa mocidade que nós temos companheiros. Inclusive, essa semana tivemos
uma notícia, né, de que um companheiro da nossa mocidade ele desencarnou, né, e a gente fica realmente com esse sentimento, né, dessa perda, né, a gente ainda sente, né, mas tem certeza que Jesus está com ele, que os ensinamentos na mocidade, né, eles nunca são esquecidos. Eu fiz parte dessa mocidade, Albino Teixeira, e também fiz parte do grupo Irmã Ló. Eu me casei praticamente no grupo Irmã Ló. O grupo Irmã Ló, ele tem uma história muito interessante, porque o Chico Xavier faz parte dessa história aí. Um médium cearense, né, chamado Francisco Lins Peixotinho, conhecido como Peixotinho, um médium de efeitos físicos, né? Isso está na obra Materializações Luminosas, do Ranieri. O Peixotinho fazia uma viagem, né, do Rio de Janeiro para Pedro Leopoldo, para encontrar com o Chico. Ele e mais 2 confrades. E ao chegar em Belo Horizonte, para ele pegar o trem para Pedro Leopoldo, que naquela época tinha o trem, ele perde o trem. Né? Mineiro perde o trem, acho que cearense não perde o trem, né? Mineiro não perde o trem, cearense perdeu o trem. Então ele perdeu o trem. E ele era uma noite chuvosa lá em Belo Horizonte, e ele recebe a orientação, né? Fala, se acontecer qualquer coisa, vai na casa do seu Jair, da dona Ló, que moram lá em Belo Horizonte, que eles são a pensão do amor. Né? Eles recebem todas as pessoas, né, com muito coração muito aberto. Então, o Peixotinho vai com mais esses 2 confrades para a casa da dona Ló, que futuramente se torna Centro Espírita. Centro Espírita Irmã Ló, que tem até hoje, né, o qual também eu faço parte desse núcleo doutrinário espírita. Então, ele vai para lá. E a dona Ló, e o seu Jair, que é o esposo dela, recebem o Peixotinho, dando guarida para ele. Né? E ele enxerga o espírito da irmã Sheila. A irmã Sheila, como todo mundo já sabe, né? Ela foi enfermeira, né? Desencarnou na Segunda Guerra Mundial, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, né? E é um espírito de muita luz, que ajuda, né? Nas enfermidades, nas curas também. Né? E até hoje, com certeza, ele está ajudando nessa época de pandemia aí. E ele percebe a irmã Sheila ali. E ele, como médium de efeitos físicos, ele fica sabendo que a dona Ló estava acometida de um câncer de mama, né? Embora ter feito tratamento médico, né? Não tinha logrado isso. Então ele faz uma sessão, né? De ectoplasmia, né? De materialização através do espírito da Sheila. E dizem, né? Lá a história lá do Ló, que lá no Ló existe aparelhos, né, aparelhos espirituais, né, como se fossem esses tomógrafos, né, essas coisas que emitem partículas, né, mas para cura, né, como aparelhos de radioterapia, né. Então, esses aparelhos ajudaram na cura da Dona Ló. Então, a Dona Ló, ela veio se curar desse câncer. Ela foi desencarnar anos depois, mas não de câncer, de problema de coração. Ela ficou curada. E graças a essa estada lá do Peixotinho, né, da irmã Sheila. E aí, funda-se, né, cria-se o Centro Espírita Irmã Sheila, né, que existe até hoje, chama Centro Espírita Oriente, e a casa da Dona Ló passa depois a se chamar Centro Espírita Irmã Ló, que tem até hoje, que é uma casa, né, um local bem caseiro, bem assim, aconchegante. Todo mundo que vai lá se encanta. Tá? Então, aí estou mostrando uma carta, né, de próprio punho do Chico, endereçado ao seu Jair, a Dona Ló, dizendo do trabalho, né, que estava sendo feito lá com relação a eles aí. Esse caso aqui também, Dona Alice, também lindos casos, Chico Xavier. O Chico andando apressado, né, isso lá em Pedro Leopoldo, ele passa, aí uma senhora fala, Chico, eu preciso de você, Chico, Chico. Aí ele fala para não, minha senhora, chama a Dona Alice, agora eu não posso atrasar, estou com pressa e tal. E o Chico vai embora. Não, Chico, você não pode fazer isso, tem caridade.
E o Chico vai embora, que ele tinha um trabalho, ele trabalhava fazendo modelo, ele ia a pé. Aí Emmanuel vai e puxa a orelha do Chico, né? Puxa a orelha, Chico, isso não vai te atrapalhar, não. Alguns minutinhos que você perder e conversar com ela, é uma caridade que você está fazendo, isso vai voltar para você mesmo. Volta lá e escuta o que ela tem para falar. Aí ela fala com o Chico, Chico, por favor, eu só preciso de uma orientação sua, porque eu recebi uma carta de orientação para comprar uns remédios homeopáticos do doutor Bezerra, lá no centro, lá, né, lá no centro, lá, aqui de Pedro Leopoldo, lá, e tal. Aí o Chico, um segundinho, o Chico vai e fala com ele, não, minha filha, você pode, com essa carta, adquirir os remédios e tal, se você não tiver condição, nós vamos juntar. Aí ela vai e agradece, Chico, obrigado, obrigado. E o Chico vai embora, toma o caminho para o trabalho. Então, perdeu uns 5 minutos ali, né? Mas ganhou o dia todo. Porque as vibrações de gratidão, né, quando a gente ajuda uma pessoa, elas vão para o nosso próprio benefício. Principalmente se a gente faz sem intenção nenhuma. Né? Faz por ajudar, por amor, né? Por ajudar sem esperar reconhecimento. Não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Então, esse é o Chico. E essas vibrações, né, foram acompanhando o Chico naquele dia lá. O verdadeiro homem de bem, que é o Chico, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, seja perfeito. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, ao mesmo pergunta se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que com ele não pensam. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como gostaria que seja respeitado o seu. Chico, ele é um verdadeiro homem de bem, um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita cristão. Nós já estamos chegando para o final, né, da nossa conversa de hoje. Como eu falei, aí está o filho adotivo do Chico Xavier. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, não o conhecíamos, né, apenas conhecíamos através, né, de revistas, né, da televisão, da mídia. E quebramos um pouco essa imagem que tínhamos deles, da mídia, das revistas, né, do que falávamos sobre ele. Porque quando nós fomos lá na casa do Chico, né, que hoje é considerado Casa de Lembranças de Chico Xavier, na verdade como se fosse um museu, né, nós tivemos a oportunidade de ser muito bem recebidos por ele. Inclusive, naquela época ainda tinha o trabalho da sopa, e a gente teve a oportunidade de ajudar, de participar às quintas-feiras à tarde. E o filho do Chico, o Eurípides, né, ele é uma figura que a gente, depois de conhecê-lo, a gente viu o quanto ele foi necessário na vida do Chico, né, porque ele que administrava, né, aquela parte, vamos dizer assim, chata, né, vamos dizer assim, da repercussão da figura do Chico na sociedade. Né? Então, ele recebia pessoas famosas, né? Muitas pessoas famosas que foram lá, tem as fotos lá, você vai ver lá, Roberto Carlos, a Xuxa, né? Políticos, né? Pessoas, Fábio Júnior, o Gugu, que desencarnou recentemente, né? Tantas pessoas que o Chico recebia ali, porque o Chico ele não tinha distinção, ele ajudava tanto o pobre quanto o rico, porque o rico, né, a gente imagina que ele não tem problema, mas na verdade ele tem problemas até muito mais marcantes até do que quem passa necessidade material. E o Chico soube abraçar a todos, tanto pobre como rico. Então, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Do livro que chama Uma Vida com Chico Xavier, né? Eurípides é um homem bom. Está lá, escrito lá nesse livro, né? Que nós ganhamos um exemplar.
né? E conta, né, o quanto o Chico, né, ele teve carinho pelo Eurípides, né, e sendo filho adotivo do Chico. Até hoje lá, muito bem administrado, muito bem organizado, né, o museu lá do Chico Xavier. Tá? Então a gente poderia estar deixando de registrar aqui, porque nós presenciamos, né, isso lá ao morar em Uberaba. Né, o filho do Chico, que é uma pessoa que nos recebeu tão bem, né, e ele faz um trabalho muito bacana lá, né, com a memória do Chico Xavier. E finalizando, vamos citar esse espírito abnegado, né, de Bezerra de Menezes. Podemos citar outros, tantos espíritos ilustres como Eurípides Barçanufo, como a Sheila, né, como André Luiz, Emmanuel, né, Ney Lúcio, tantos outros, né, que através do Chico transmitiam a mensagem. Então, essa mensagem do Dr. Bezerra, né, nesse tempo de pandemia, né, em que o mundo todo, né, está passando por essa fase, né, tantos desencarnes, né, não só através do vírus, mas da repercussão que o vírus está causando, né? Mas entendemos, né, como espíritas que é necessário e que isso vai passar, como diz o próprio Chico, e que isso só vem a fortalecer, né, a cada um que está aqui na Terra. Então vamos finalizar com essa mensagem aí do Dr. Bezerra através do Chico. As nuvens aparecem no céu, mas não obscurecem o sol. Suportemos as dificuldades e as provações do caminho. Aguentemos as rajadas de sombra que nos experimentam a confiança. E sigamos à frente, sabendo que as mãos de Jesus amparam as nossas. Que Jesus abençoe cada um, abençoe o lar de cada um, abençoe a nossa cidade, o nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta, aos governantes, né, que possam tomar decisões que venham a favorecer a toda a população e que em breve, como diz o Chico, tudo isso vai passar, né, e que depois da tempestade vem sempre a bonança. Possamos ter a paciência que o Chico nos exemplificou e seguirmos adiante no nosso caminho. Fique com Deus. Muito obrigado. Um grande abraço.